Olá, queridos amigos, boa tarde. Meu nome é Marco Almeida. Eu sou constelador familiar formado pela Escola Ellinger, na Alemanha, e recebi este convite barra desafio da minha amiga, da nossa grande amiga Isabela Oliveira, a vossa professora, para falar um pouco sobre os princípios básicos de vida, as ordens do amor, e a forma como encontrei um meio, não é? Uma maneira de falar um pouco deste tema, que fez parte da minha palestra na Escola Ellinger também. Então a ideia que surgiu foi associar este movimento que os portugueses tiveram, que faz parte da nossa história conjunta, de navegação à volta do mundo, associar esta ideia da navegação dos barcos, e associar esta ideia a esta temática e criar então uma forma, um método de falar sobre este tema que fosse, vamos dizer assim, fácil de entender. Claro que para chegar ao ponto de ser fácil, não é? Tem que haver um certo trabalho, não é? Para parecer que é fácil, que seja fácil de entender, e que seja didático, e que possa transmitir bem esta ideia. Então eu vou passar aqui o celular para outro lugar para que possam ver aqui a minha mesa de trabalho, e eu vou fazer a demonstração utilizando os meus bonecos. Então o que vos peço é para imaginar que este tabuleiro, que é um barco, e que este barco ele navega num oceano, que eu um pouco mais à frente já vou falar sobre esse oceano. E este barco ele é movido por uma força criadora que impulsiona este barco sempre para a frente. E esta força criadora, ela sabe que este barco tem que chegar a um determinado ponto, um pouco mais à frente. Só que esse ponto está longe, e esse ponto não o podemos vislumbrar. E nós estamos posicionados, cada um de nós tem o seu próprio barco. Estamos posicionados neste barco, e atrás de nós temos a nossa família. Os elementos que constituem a nossa família. Este barco simboliza aquilo que podemos chamar o sistema familiar. O sistema familiar que é movido por uma força criadora que podemos dizer que é a alma da família. Então aqui estamos nós, na proa do nosso barco, e por trás de nós a nossa família. Todos os elementos que podemos imaginar que constituem o sistema familiar e que pertencem ao sistema familiar. Eu vou colocar aqui mais alguns bonecos para que seja mais fácil. Agora aqui nesta quarta linha eu vou colocar aleatoriamente os bonecos que simplesmente representam o grande sistema familiar. E então nós estamos dentro deste barco, que é o barco da nossa família, do nosso sistema familiar, pertencemos a este sistema. E o que acontece a este barco quando, por exemplo, por alguma razão, eu vou rodar ligeiramente para que possam ver que nós estamos na frente, na proa deste barco. E este barco move-se, movido por esta força criadora, por esta força criativa, e esta força criadora, ela sabe que este barco ele tem que chegar a um determinado destino. Acontece por circunstâncias normais da vida, como vocês sabem, para cada um de nós, 20 gerações atrás, pelo menos existiram 1 milhão de pessoas que fizeram parte do nosso sistema e que permitiram a todos nós chegar a esta fase, a este momento. E essas pessoas viveram aquilo que é humanamente possível viver ao cimo da Terra. Foram ricos, foram pobres, viveram com abundância, viveram em paz, outros viveram em guerra, uns foram saudáveis, outros
tiveram doenças. Portanto, tudo aquilo que é humanamente possível viver ao cimo da Terra, estas pessoas viveram e isso permitiu que cada um de nós chegasse até aqui. E então nós estamos neste barco e este barco ele navega numa determinada direção e o que é que acontece? Por vezes, por determinadas circunstâncias, há um elemento que é excluído. Este elemento é excluído e ele é excluído, por exemplo, para uma das extremidades do barco. E o que acontece é que esta exclusão pode acontecer por razões de contexto social, porque esta pessoa cometeu um ato que a família não vê com bons olhos, porque a sua preferência sexual não é bem vista ou não é aceite, a sua escolha religiosa, enfim, um determinado motivo que levou a que o sistema familiar excluísse este elemento por alguma razão. E este elemento é excluído e move-se para uma das extremidades do barco. Vou pôr aqui assim um bocadinho mais para este lado. E o que é que acontece? Acontece que, por fruto desta exclusão, este barco sofre um ligeiro desvio. É como se o peso do barco inclinasse para o lado deste elemento excluído. E o que acontece é que nós sabemos, fruto dos princípios básicos de vida, das ordens do amor, como lhe chama o Bert Hellinger, esta exclusão, esta pessoa excluída, vai originar no sistema familiar algumas gerações mais à frente que outro elemento, ou nós mesmos ou outro elemento da nossa família, assuma um destino difícil e se movimente para uma região que equilibre o barco. E de alguma forma este destino está emaranhado com o destino desta pessoa excluída aqui atrás. E o que acontece é que, ao haver este movimento para um destino difícil, o barco reassume a sua rota original, porque esta força criadora que o move, ela sabe, tem uma sabedoria que faz com que este barco tenha que seguir este destino para chegar a um determinado ponto aqui à frente, que nós não conseguimos vislumbrar, mas que esta força criadora assegura que o barco se move na direção correta, fazendo com que algumas gerações mais à frente uma pessoa assuma um destino difícil. E o barco pode se manter equilibrado assim, equilibrado com um excluído aqui e com um destino difícil ali, e o barco mantém o seu equilíbrio à mesma. Ele vai manter-se na rota desejada. Só que, naturalmente, para que possamos viver a vida em paz, não é? Uma vida mais completa, mais plena, mais serena, é bom que este excluído possa voltar ao seu lugar no sistema familiar e que este destino difícil que está emaranhado com este excluído, esta pessoa possa também voltar ao seu lugar e assuma então uma vida mais, vamos dizer assim, um propósito de vida mais de acordo com aquilo que é a sua missão, aquilo que vai fazer aqui neste momento. E o que as ordens do amor, o que os princípios básicos nos permitem, através da constelação familiar, é promover um movimento, promover um determinado movimento que permite que este excluído volte a ser incluído no sistema familiar, através da reposição do fluxo do amor, podemos chamar assim, e isso fará com que este destino difícil aqui à frente, esta pessoa aqui à frente, que assumiu um destino difícil por via do emaranhamento, regresse ao seu lugar no sistema familiar. E isto faz com que o barco mantenha o seu caminho, a sua rota para esse ponto no futuro que esta força criadora que o move assegura que ele tem que chegar lá. Desta forma, e com todos no seu lugar, o barco pode manter a sua rota, o seu caminho, o seu destino, até chegar ao ponto onde tem que chegar. E desta forma nós conseguimos perceber que é muito importante nós pertencermos ao nosso sistema familiar. Sabemos que há uma necessidade de pertencimento, que é um dos princípios básicos de vida, uma das ordens do amor, que há uma determinada ordem, não é? Que constitui o nosso sistema familiar e que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio
um equilíbrio nas trocas, e esse equilíbrio manifesta-se na forma como o barco se inclina para um lado ou para o outro, conforme há um elemento excluído. Por exemplo, pode ser um elemento excluído aqui nesta linha, nesta linhagem, nesta linha da família, e que faz com que outro elemento mais à frente assuma um destino difícil para equilibrar esta exclusão. Então, desta forma, nós podemos perceber os princípios básicos de vida e as ordens do amor, como Bert Hellinger chama as ordens do amor. Agora, pode suceder que este barco, por alguma razão, os elementos deste sistema familiar deixem de existir por alguma razão. Isso podem imaginar que de alguma forma este barco vai submergir, ele vai entrar neste oceano que nós podemos chamar do oceano do espírito. Também podemos chamar, é um oceano que contém a informação que é eterna, a informação que faz parte da história do planeta desde sempre. E essa informação, essa história do planeta desde sempre, que podemos chamar de memória eterna, ela faz parte deste oceano, e se em algum momento este barco submergir neste oceano, esta informação, esta família, ela não desaparece. A informação desta família passa a fazer parte deste oceano, deste grande oceano, desta memória eterna, e isto vai fazer com que outras famílias possam aceder à informação que este sistema produziu e que passou a fazer parte dessa memória eterna. E assim nós podemos compreender, perceber e explicar de uma forma relativamente simples, didática, os princípios básicos de vida, as ordens do amor, como lhes chamou Bert Hellinger. Esta foi a minha apresentação. Claro que ao longo do tempo eu também já fui adicionando alguns elementos. Já não é exatamente igual à palestra que eu fiz, até porque houve outras fontes de inspiração que entretanto me foram ajudando e que eu também vou aperfeiçoando ao longo do tempo. Espero que tenham gostado da apresentação e que vos seja útil no vosso trabalho. E um grande abraço a todos e um beijo aqui do coração para todos vocês e sucesso para a vossa vida.